Aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce Cada um de nós tem uma história de amor. Pode ser triste ou feliz, mas todas trazem algo em comum. É um dos eventos mais inesquecíveis e importantes da nossa vida. E como este casal, não é diferente. Sara Emiliana Mendonça e Luan Martins se conheceram em uma bela noite de sábado, no dia 7 de março. A pastelaria Massas Maria foi o palco do primeiro encontro deste casal. Mas um detalhe desse dia inesquecível não poderia passar despercebido. Sara, como sempre adiantada, aguardava o Luan. Não, vai lá, você vai Como combinado às dar uma 20 granulação enorme. Porém, o Luan não chegava. E aí a Sara, ela já não queria esperar mais. Pois achava que o Luan já tinha dado um fora, né? Mas não foi o que aconteceu. Mesmo com um pequeno atraso de 30 minutos, ele chegou. Entra no local combinado com um pouquinho de atraso. Apesar do pequeno atraso, não deixaram de aproveitar o momento para se conhecerem e perceberem que tinham mais em comum do que podiam imaginar. Os dias foram passando e os sentimentos só aumentando, quando perceberam que o que realmente queriam era ficar juntos. Quando em uma maravilhosa noite de de sexta-feira, dia 12 de junho, Sara foi surpreendida na casa de seu pai com uma cesta especial e um buquê de rosas. Então Luan se declara para sua amada de forma muito romântica. Usa plaquinhas para contar um pouquinho da história do casal até aquele dia, quando Sara achou que já havia acabado. Surpresa! Luan faz o pedido de namoro. E a partir desse dia em diante, o plano de ficarem juntos para sempre só aumentou. Pois viram que poderiam ser muito mais incríveis juntos do que separados. A casa da avó da Sara, Dona Cida,
como é chamada, foi o palco do noivado deste casal. Uma bela noite de quinta-feira, do dia 28/1 de 2021, dia em que Sara completava mais um ano de vida. Esse dia, que já era especial, foi marcado com mais uma data que ficará marcada para sempre em seu coração. E de todos nós, né? De todos que participaram daquele momento emocionante para o casal. Ambos sabiam o que queriam, que era ficarem juntos para sempre. Então logo marcaram o casamento, que foi oficializado em uma bela tarde de terça-feira do dia 30 de março de 2021. Como todo casamento tem altos e baixos, com este casal não poderia ser diferente. Mas mesmo em meio a essa montanha russa, que é o casamento, seguem firmes, unidos e se amando cada dia mais. E quando menos esperam, Deus envia uma surpresa. Um presente que se tornaria a razão de suas vidas. Um presente muito valioso, que veio para fortalecer ainda mais essa união, como diz o salmista. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Dia 26 de janeiro de 2024. Em sua casa, exatamente às 22 horas, Sara e Luan descobrem que estavam à espera da sua herança. Seu primeiro filha, em um misto de emoções, são presenteados por Deus e através do chá revelação, que foi realizado no dia 4/5 de 2024, descobrem que são abençoados por Deus com uma princesa com o nome de Cecília. No dia 18 de setembro, às 16 horas e 45 minutos, conhecem sua princesa. A partir de então, passaram a desfrutar de um amor diferente e sem igual. Agradeço a Deus por estar aqui nesse momento tão especial. Estivemos juntos, né? Tantos momentos bons na igreja, e esse daqui é mais um deles. Que Deus possa abençoar vocês, essa união, essa linda, que é a Cecília. Que Deus venha abençoar cada dia mais. Amém? Luan, Sara, prazer em revê-los nesse momento tão especial. A todos os queridos convidados, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a alegria promovida pelo Espírito Santo possa estar reinando em cada coração. Amém? Eu me sinto também lisonjeado, reforço aqui as palavras da minha esposa. Mais uma vez estamos aqui participando do momento de vida de vocês. Agradeço a Eliane, que nos ajudou aí com o histórico, coisa que ela faz assim com primazia. A gente agradece. Confesso que lendo o histórico vem à mente, né, muitas coisas, né? Lá naqueles primeiros dias, pastor, a gente vai casar. Meninos, que isso? É isso que vocês querem mesmo? Vocês são malucos. Tão rápido. Mas a gente, na verdade, não conhece os planos de Deus. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse momento tão especial, que é a renovação de voto, né? E a gente sabe, conhece, sabe, que é um desejo do seu coração, né? Que vocês se casaram justamente na época da pandemia e isso impediu, né, que algo assim pudesse ser realizado. Mas Deus é o Deus que não deixa os sonhos morrerem, né? Somente aqueles sonhos genuínos e que vão de acordo com a vontade dele. Então hoje eu quero compartilhar com vocês esse momento, ministrando rapidamente uma reflexão na palavra de Deus, não apenas para o Luan e para a Sara, mas para todos nós aqui nesta tarde, início de noite. Hein? Para isso eu quero ler, eu queria convidar a todos, para o que possível, se colocarem em pé, e a gente vai fazer uma breve leitura, uma breve oração para nós iniciarmos esse momento em nome de Jesus.
O texto que eu vou ler está no Evangelho de João. A princípio pode parecer um texto que não tem muito a ver com o tema, mas eu espero que pela graça e misericórdia de Deus nós possamos entender o que Deus quer falar conosco, aos nossos corações. O texto está em João capítulo 12, o versículo 24 e 25. Aliás, vou ler o 23 também. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, Pai amado, estarmos reunidos na Tua presença e na companhia de irmãos e amigos para celebrar, Pai amado, esse momento tão especial na vida dos nossos queridos irmãos e amigos Sara e Luan. Pai amado, que de fato, eles, nesta noite, neste dia, eles possam de fato renovar, Pai amado, a aliança que um dia eles fizeram com o Senhor, diante de testemunhas também, um para o outro, que essa aliança possa ser renovada pelo poder do Teu Espírito Santo. Fica conosco e recebe esse momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se assentarem, ficarem à vontade. Sara e Luan e demais amigos presentes nesta noite. Nesse texto que eu li, como eu disse, a princípio pode parecer um texto que não fala, né, muito com esse momento, mas eu queria convidá-los para uma breve reflexão a respeito de um princípio que Jesus coloca aqui para nós, e João registra no capítulo 12, né? E como eu estou diante de amigos e irmãos em Cristo, e eu sei que esse casal preza pela mensagem do Evangelho, pela pregação da palavra, eu quero aqui pedir licença para vocês para rapidamente falar um pouquinho sobre aquilo que cremos, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida que Ele doou para nós, e nessa esperança nós somos firmados. Aqui nesse texto, João está relatando um momento quando Jesus está próximo a se entregar para morrer. E naquele momento, alguns discípulos, em especial Pedro, estava tentando dissuadir Jesus para que ele não enfrentasse aquele momento, para que ele não fizesse aquilo. João, na simplicidade do seu coração, no genuíno amor que ele tinha pelo Mestre, ele não queria vê-lo morrer. E Jesus usa a parábola da semente do trigo para dizer que ele precisava cumprir a sua missão. Para cumprir a missão, ele precisava se entregar a ponto de morrer na cruz. E a parábola que ele usa é a seguinte: um grão de trigo. Um grão de trigo, para germinar e dar fruto, ele precisa morrer. E como um grão de trigo morre? Ele é enterrado no solo, e ali começa um processo de germinação, e a partir daquele processo de germinação nasce, né, o pé do trigo, propriamente dito, e aquela pequena semente que doou sua vida passa agora a gerar muitas outras sementes. Então Jesus está explicando a sua morte usando essa palavra, dizendo o seguinte: eu preciso morrer, é necessário morrer, para que pela minha morte a vida seja promovida. E é isso que nós cremos, amém? É isso que eu tenho certeza que esse casal crê. É nessa esperança, é nessa certeza que o compromisso deles, um para com o outro e para com Deus, está firmado. Vivermos a vida em Cristo. E essa vida só foi possível porque Ele, como uma semente de trigo, foi sepultado, morreu para germinar a salvação das nossas almas. E o que isso tem a ver com esse momento aqui? Eu quero usar o princípio da parábola que Jesus usa aqui. Eu não quero tirar o texto do contexto para encaixar aqui as razões, mas eu quero usar o princípio. O que Jesus está para fazer aqui é um ato de amor. Ele está dizendo que para cumprir um propósito é necessário um sacrifício.
E ele estava ciente desse sacrifício. E isso se reflete não apenas no sacrifício de Cristo, mas ele requer de cada um de nós. Cada homem, mulher, cada servo e serva de Deus precisa fazer sacrifícios para que a vida de Cristo se manifeste em cada um de nós. E no matrimônio, essa parábola se encaixa muito bem. Sara e Luan e demais amigos. Pense na seguinte situação. Uma espiga de milho, de trigo. Conhece? Várias sementinhas ali juntas. Consegue imaginar? Faça esse exercício de imaginação comigo aqui, todos. Uma espiga de trigo, eu particularmente acho bonita. Eu acho uma das coisas mais bonitinhas é aquela cor bege do trigo, né, que é usado muito em decoração, certo? Aí imagine que ela esteja posta ali como objeto decorativo. Se deixar aquela espiga em cima de uma mesa, em qualquer lugar, ela sempre será aquele objeto decorativo. Aliás, é uma das coisas que eu acho que não estraga. Eu tenho algumas lá em casa que a gente usava em decorações e está há anos lá, ela está a mesma coisinha, bonitinha, bem feitinha, bem organizadinha. Mas agora você imagina outra situação. Imagine outra situação. Duas dessas sementinhas decidem sair dessa espiga bonitinha, decorativa, e permite ser enterrado numa cova bem rasinha, com a promessa de que elas produziriam algo muito melhor do que ser um simples objeto decorativo. Aí essas duas sementes são colocadas na terra, juntinhas ali, bonitinhas, abraçadinhas uma com a outra. Estou contigo para o que der e vier. Vamos juntos nessa missão. As duas sementes caem na terra. É jogada sobre elas um pouco de terra. O ambiente fica escuro. É jogado água. O ambiente fica úmido. Com o passar de poucas horas, aquelas duas sementes bonitinhas começam a se deformarem. Aquela casquinha begezinha, meio amareladinha, toda bem feitinha, já está toda cheia de terra, na escuridão do solo ali, e ela começa a se deformar, e um olha para a outra, né? É uma fábula. Uma olha para a outra e fala: o que está acontecendo com a gente? A sementinha fêmea, mais preocupada com a aparência, fala: eu estou ficando feia, eu não me pareço mais com aquela semente que eu era. Começa, passando as horas, aquela casquinha já não existe mais, passa dias, elas que eram separadas já estão juntas, entrelaçadas, e a partir dali nasce um broto. E a partir desse broto nasce um novo pé de trigo, da onde vai surgir muitas outras sementes. Você consegue entender qual é a parábola que Jesus está contando aqui? Para nós alcançarmos a promessa de Deus, o bem maior do Senhor, aquilo que Ele nos deu, Jesus está dizendo o seguinte: quem ama demais a sua vida, acaba não vivendo a promessa de Deus. E no matrimônio, de certa maneira, quando duas pessoas se unem no matrimônio, é como as duas sementes jogadas na terra. Elas morrem. A gente até brinca, né? Entre os homens tem a brincadeira, né? Game over, não é isso? Acabou pro Luan. Acabou a vida de farra. É morte. Num certo aspecto é morte. Porque agora as circunstâncias que unem vocês no matrimônio, no sagrado matrimônio, principalmente aquele debaixo da vontade de Deus, já vai desfigurá-los. Já não é mais aquele Luan, já não é mais aquela Sara. Em algum momento ficam irreconhecíveis. Eles começam a mudar. Já não são mais dois, mas agora são um. E
Toda morte traz dor. A capa é rompida, a aparência é desfeita, a semente já não tem mais beleza. Parece que ali na escuridão da terra tudo acabou. Mas para quem olha na superfície, passado alguns dias, começa a ver um broto. Já não é mais o Luan, não é mais a Sara, mas é Luan e Sara. Da mesma maneira que Jesus está exemplificando o sacrifício dele, ele diz que nós, se quisermos produzir frutos, o principal aspecto é aceitar e morrer. Mas não é uma morte para perder, é uma morte para ganhar. E eu fico muito feliz, Luan e Sara, nesse momento onde vocês estão já fazendo uma renovação de votos. Eu tenho certeza que nesse período vocês estão ali, foram jogados nessa covinha, a terra caiu sobre vocês, teve um momento de escuridão, não teve? De dúvida, não teve? De choro. Será que eu fiz o certo? Eu quero desistir, não dá mais. É escuro, é frio, é úmido. E é assim mesmo, é assim mesmo. Só existe o nascimento de uma nova vida se houver a morte. A morte do ego, a morte do orgulho, a morte do individualismo. O Luan já não tem mais o direito de pensar nele mesmo. A Sara já não tem o direito de pensar nela mesma. Agora vocês pensam em vocês, do propósito de Deus para a vida de vocês. Se eu estivesse em outra situação, se vocês estivessem se casando hoje, eu diria que isso iria acontecer. Mas, graças a Deus, eu posso dizer que isso já aconteceu. Muitas vezes, aquela desconfiança, será que vai nascer? Será que vai brotar alguma coisa dessa junção aí, dessas duas sementes desmioladas, tão novinhos, tão sem juízo? E aí Deus nos dá a alegria, o privilégio de ver um brotinho nascer. A semente germinou. E olha que para germinar, toda semente enfrenta muita luta. Muita luta. É escuridão, é resistência, é dúvida. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou diante hoje, todos nós estamos diante de um casal, a qual Deus permitiu, deu a graça de brotarem e produzirem agora uma nova família. Já com uma nova sementinha. Não quero assustá-lo, mas daqui uns dias essa nova sementinha vai encontrar outra sementinha e vai ser jogado na covinha e vai gerar uma outra fruta. É isso que é a parábola que Jesus nos conta a respeito das sementes, está dizendo. Agora você imagine que se houvesse resistência, se a semente dissesse, não, eu não quero ficar feia. Não, eu não quero me deformar. Eu quero continuar sendo aquela semente de decoração. Bonitinha, tá ali, mas vai ser sempre aquilo. Né? Vai ser sempre aquilo. Mas a semente que aceita o desafio de se juntar com outra semente, ser lançada na cova da vida, do matrimônio, ressurge para a glória de Deus, uma nova família, uma família forte e próspera em nome de Jesus. Então a nossa oração para esta noite, o nosso desejo para esta noite é que, Luan e Sara, vocês que já passaram e estão passando, viu? Enquanto todos nós aqui como pés de trigo, não sei se esse é o modo correto de dizer, não fomos ceifados para morarmos no céu com Cristo, a gente está aqui nessa terra, plantados, enraizados. E a minha oração, o meu desejo é que esse processo de frutificação continue e venha mais sementes aí. Sementes, né, com filhos no sentido que a gente diz, mas também de vencerem, de conquistarem, de angariarem para vocês todo tipo de bênção que Deus tem para a vida de um casal. Mas para isso, precisam lembrar que a sementinha precisa estar lá enraizada. A raiz já criou, o broto já nasceu, e que o nosso Deus continue dando sustento
Que vocês sejam sempre regados pela palavra, apoiados pelo Espírito Santo, para que vocês possam dar mais e mais frutos. Luan, a melhor decisão que você tomou foi morrer para essa vida de solteiro. Você também sabe. E permitir renascer numa vida de filhos e filhas de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E para que isso continue, sabe, Luan? Nós já tivemos aí algumas conversas, né? Muito bate-papo, bastante, né? Alguns puxões de orelha, né? Algumas broncas, porque nós não somos perfeitos, né? Eu digo, nós, eu e minha esposa, que participamos dessa caminhada de vocês, não somos perfeitos, temos também as nossas falhas, mas nós temos o alvo, que é Cristo. É para Ele que nós olhamos, e as nossas conversas eram justamente para fazer vocês olharem para Ele também. E uma outra lição que Jesus ensinou, que aliás vocês vão reproduzir aqui nessa noite, que tem a ver com aquelas duas cadeiras ali. E eu vou fazer isso agora, nesse momento. Eu vou pedir para que vocês sentem ali. No Evangelho de João, também, capítulo 13, João conta uma atitude que Jesus teve na última Páscoa que ele participou com os discípulos. E a atitude foi a atitude do lava-pés. Não chega mais aí. Foi a atitude do lava-pés. A gente conhece a história. Jesus estava na ceia e em determinado momento ele se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo causa espanto. Pedro nega, não quer que Jesus lave o pé, porque eles entendiam que aquela era um ato que alguém deveria fazer para o convidado principal, e Jesus de fato era o convidado principal naquela reunião. Mas Jesus faz aquilo para mostrar o amor e a humildade. Aí uma outra lição que Jesus nos ensina: para um relacionamento prosperar, é necessário que haja esse companheirismo, essa humildade. Hoje tem uma briga, uma discussão, uma polaridade, quem é maior, quem é menor no casamento, quem tem direito disso, quem tem direito daquilo. A gente não deve entrar nessa discussão. A Bíblia é muito clara. Deus criou o homem para a mulher para o homem, e um para apoiar o outro, para caminharem juntos na missão. E o lavar dos pés naquele contexto não era apenas simbólico, era uma questão prática mesmo. Naquele contexto onde as ruas não eram asfaltadas, as pessoas iam para uma festa e chegavam no local com os pés todos empoeirados, aquelas sandálias, né, rústicas, que não trazia conforto e proteção praticamente nenhuma para os pés. As pessoas chegavam cansadas, então o dono da casa fazia questão de receber os seus visitantes e colocar um empregado para lavar os pés daquele visitante, para que ele pudesse ali se descansar, descansar os pés da caminhada, se sentir ali acolhido. E Luan e Sara, como eu disse, já não preciso mais dizer para vocês o quanto é difícil a vida de casado. E os pés cansam mesmo, né? A gente se fadiga, as pedras do caminho machucam os pés. Mas, Luan, seja esse conforto para Sara. Sara, continue sendo esse conforto para o Luan. E eu vou pedir para o Luan agora lavar os pés da Sara. Você vai fazer isso, Luan, não apenas para um corte no Instagram, não, viu? Você vai fazer isso como declaração de que você entende que a caminhada não é fácil para Sara. E que você vai, de alguma maneira, ajudá-la a aliviar as dores da caminhada.
Vou pneu. Da mesma forma, Sara. É um ato simbólico, é um ato que representa o companheirismo, a consciência de que a caminhada não é fácil e que os homens também se cansam. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. A imagem dessa recortada fora do contexto pode soar como humilhação. E de fato é uma lição que Jesus nos ensina. Entenda que um deve ajudar o outro, um deve suportar e ajudar na dor do outro. Vamos para as alianças.
meus queridos, tenho aqui em minhas mãos a aliança. Já não se faz necessário explanarmos a respeito do que ela significa. Eles têm vivido isso na prática e hoje eles estão fazendo a renovação, né? Uma nova aliança sendo colocada na mão um do outro. É tão interessante que todo matrimônio, todo casamento, ele tange o que Deus tem para nós, né? Uma das coisas que nós como cristãos sabemos que nós temos um Deus de aliança, um Deus que cumpre as suas alianças e renova a aliança dele com o seu povo. Então, quando um homem e uma mulher renovam a aliança, eles estão fazendo algo que Deus ensinou, que o próprio Deus fez, e que isso possa de fato ocorrer não apenas a troca da aliança física, mas a renovação da aliança no coração e na mente de vocês. Amém? Quero orar. Se você pudesse colocar em pé, vamos pedir a Deus para que essa renovação de votos e troca da aliança seja marcada pelo Espírito Santo. Deus de poder e graça e misericórdia. Eu tenho aqui em minhas mãos, ó Pai amado, essas alianças, meu Deus, que representam, ó Pai amado, que tem um simbolismo muito grande, meu Deus querido, muito importante na vida deste casal. Pai amado, que essa aliança de fato possa representar, ó Pai amado, que eles estão renovando, eles estão dizendo não apenas um para o outro, não apenas para nós testemunhas, mas para o próprio Deus, e que eles decidiram continuar, seguir essa carreira e produzindo muitos e muitos frutos para a glória do Teu nome, e que essa renovação aconteça, ó Pai amado, em seus corações e mentes, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Meu amor, chegamos até aqui, né? 4 anos de casado, 5 anos que nós nos conhecemos, e desde o momento que nós conhecemos, nós estamos juntos, né? Falo que a gente não se desgrudou, e a gente passou por muita coisa, né? Muitas lutas, mas até aqui o nosso Deus tem nos sustentado, e eu quero passar a minha vida até que Jesus volte com você. Eu te amo, você é o homem da minha vida, o amor da minha vida. Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi te conhecer. Eu te amo. Quando um beijo teu viu a sede que havia, sem me ouvir conhecer. Boa noite a todos, a paz do Senhor, a todas. E perante a presença do nosso Deus, nosso Salvador, o único Salvador Jesus Cristo, né? A presença do Espírito Santo de Deus, que Ele seja testemunha deste momento que está acontecendo aqui nessa noite, e perante a familiares, amigos, Pastor Elcio, Marli, a cada um que cooperou para que esse momento viesse a acontecer nesse dia. Eu gostaria perante a todos como testemunha declarar aqui o meu amor pela Sara, pela nossa família, né? Sei que esses votos não foram ensaiados, estão sendo citados nesse momento, ao vivo, mas quero declarar o quanto é o meu amor, o maior é o meu amor por ti nessa noite. Quero dizer que lhe amo, independente das nossas dificuldades, independente
as nossas diferenças, né, as nossas personalidades. Sei que a cada dia é um aprendizado na vida de um casamento, de um casal. A cada dia nós aprendemos a sermos amigos uns dos outros, a sermos mais pais, né, para a vida da nossa filha Cecília. E agradeço ao Senhor, né, foi uma bênção na minha vida, na vida da Sara. E dizer que eu amo demais essas duas mulheres, né? O quanto as duas me fizeram crescer como um homem também. Nesses 4 anos aí de união, dizer que hoje eu sou, como assim o pastor citou aqui na fala dele, né? Hoje eu sou o outro Luan, com certeza. Se eu for olhar 4 anos atrás, eu não era o mesmo Luan de hoje. Com o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, né? As mesmas atitudes. E quero dizer que enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, o quanto eu posso amar a vida da Sara, amar a minha família, amar a nossa filha Cecília. E se o Senhor permitir, que venham mais brotos, né? Que venham mais e mais brotos para a honra e glória do Senhor Jesus. E dizer que eu te amo eternamente. Em nome de Jesus. Finalizando esse momento. Senhor Deus, Pai que está no céu, oramos, ó Pai amado, pelo ato da troca das alianças. E agora, ó Pai amado, te peço, meu Deus querido, que Luan e a Sara saiam daqui, ó meu Deus querido, de fato, meu Deus querido, mais comprometidos, ó Pai, com esse ministério tão glorioso que é o ministério do matrimônio. Venha abençoá-los, meu Deus querido, conduzi-los na caminhada, abrindo novos caminhos, ó Pai amado, alargando, meu Deus querido, as suas tendas, ó Pai amado, os limites das suas tendas. Venha fazer-nos próximos, ó meu Deus querido, como esposo e esposa, como homem e mulher, como pais. Venha fazer-nos próximos como servos do Senhor. Que a tua palavra e a tua vontade se cumpra na vida desse casal. Melhor dizendo, continue se cumprindo na vida desse casal, para a glória do teu nome. E que nós possamos ainda ter muitos outros motivos para nos alegrar com esses amigos e irmãos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre este casal, sobre a Cecília, sobre essa família e os que virão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vai na frente, abrindo caminho. Luan, pode beijar a sua agora ainda mais esposa.